harenai norona nain sira, hamutu fale hohau, perimes kita umanain ba série podcast assunto parlamentar ninya. Hohin lorong itania assunto tópico na bitatu kuliah maka lei petição. Iha explicação kata iha artigo 48 Constituição da República ninya fo garante kata cidadão outro bele halo petição ka queixa. Ao sentido né importante ter também durante nela iha lei específico de iha sistema legal Timor-Leste ninya na be regula kona ba exercício direito cidadania ninya hodi halo petição. Além de provisão geral, Silo de garante implementação, toma direito da petição ninya. A sua necessidade né, maka Parlamento Nacional liu si Comissão A na be trata assunto constitucionais no Justiça ninya. Foi iniciativa de halo projeto de lei sobre petição ninya. Na be bela considerança na parte de divulgação informação ninya kata lei ne tu irá halo tena debate desde tinang kotu envolve Ohin lorong ita iha fating internet aprecia teves ba presença hosi distinto deputado Patrocínio Fernandes dos Reis no dar presidente Comissão A na trata assuntos constitucionais no Justiça ninya. Bom dia distinto iha mos itania senhor Rigoberto Monteiro no dar adjunto provedor hosi provedor dos direitos humanos ninya ba área boa governação. Bom dia. Senhor Junto. Sim. Hoje lorong kita iha conversa podcast ba episódio né ami agradeço que teve feito pode ser tempo da bela partida na de marca presença iha estúdio aminha. How look ho introdução ida ituan lai quando ba comissão A ho PDHG. Neba how suluk tempo ituan ba distinto deputado atau mais ou menos comissão A né e parlamento né o insania papel linha existência tempo itu amba deputado atu explica to. Obrigado. Primeiro quero que tu agradece para convite do nosso gabinete vice-ministro assuntos parlamentares né onde a mim participa em podcast né aprecia ter teres né espaço de fura para depois ir bela e comunicação com o público sira bela to informação roma de anoin ronai sira arenai sira loron dia bem minuto bela aproveita espaço de né a me fiar a me reencatar é mais de rua bela assiste o de rona Botruma cari ami telefone informação. Pergunta né capaz de teres para pelo menos how sira o liu ba iha comissão A, beore e parlamento nisso tudo. Parlamento Nacional né segundo órgão soberano do Constituição da República. Constituição da República artigo 92 né foi competência todo uma baia Parlamento Nacional. Competência ida maka halo lei, competência de legislação. Competência de selo, marca fiscalização. Halo fiscalização, ba atos governativos ser outro. E competência de selo, marca decisão política. Decisão política, né, vai e te materializa ali a resolução sira ou ratifica tratados sira, convenções sira, né, a parte de competências de decisão política. Né. Agora, e te colher né, e contexto ida processo de halo lei né. Comissão A, comissão especializada zira na minha área temática própria de resolução parlamento né. Comissão A né, também área constituição, justiça, administração pública e poder local né. Área temática zira na maka iha comissão A minha área e a parte fiscalização minha não é mais e a parte legislação kata e a legislação sira na bem maka e a relação com a área justiça área direitos área de administração pública minha área do poder local minha sira na também competências da comissão A minha o líder hare
Agora, a legislação se selo, né, parte da economia, parte da finanças, cabe para a comissão quieta. Para finanças sira, ele também vai a comissão C, economia ele também vai a comissão D, quando vai plano de infraestrutura rumagar, ele também vai a comissão D. Mas B, nem nunca se associa a área de comissão A. Também, comissão A, né, reconhece a justiça, reconhece direitos, ou seja, então, leis, né, a tua saída, sempre a tua é minha direito, não é minha obrigação. Ou seja, né, mas a comissão A, se quer lei ser né, vai a comissão C, comissão A sempre foi linha para ser jurídico ou para a comissão C, né, quando a área que lei ser né, tem que ter tudo aspecto ser direito é minha, né, mas comissão A. Quer dizer, comissão A né, Bela Cruza vai como comissão outro nesse serviço interno de sim, ok. Ok, então o ensaio o PDHG ajuda a comunidade pública a compreender. Por início eu quero começar a agradecer a iniciativa, né? Online era digitais, né? Iniciativa será sai prioridade de qualquer gabinete. Então não é continuar a ver se kita continuar a ver se kita sai de dentro kita haba. Então o público continua a acompanhar esse serviço. Iniciativa de atividades. Segundo, perceba o convite e ao mesmo tempo perceba o Parlamento Nacional. Também, início, também cada iniciativa atual lei se rebe e tem a Constituição russa atual, não é importante, não é obrigatório o Parlamento uniano. Agora, se o Parlamento lá não viola a Constituição, vale, né? Artigos 151 por omissão, de verificação por omissão. Iniciativa se rebe, PDHG sempre agradece. Mas essa, principalmente, PDHG não é órgão Estado. Então tem que compreender o que é órgão soberano, e é órgão Estado e é órgão independente. Órgão soberano é que você entende? Órgão Estado é a criação baseada na Constituição, fundamento da Constituição. É órgão constitucional. E é órgão independente é a criação baseada na lei. Não é casa IP, né? IP é da Roma, belo decreto-lei. IP é órgão autônomo será. Agência autônoma será. Direta e indireta. Direta e indireta, sim. Mas que o PDHG é órgão constitucional. E artigo 27 da Constituição é órgão Estado. Independente e ao mesmo tempo órgão Estado. E a Timor, por exemplo, produzirá também é a equiparação entre a PDHG e o produzirá. Agora, a competência, em princípio, lei federal baseada no artigo todo da Constituição, e da 27. 27, né? E a relação com a lei petição, né? O ensaio, a PDHG atende lamentações cidadãos de autonomia, para queixas que a botruma, para depois for satisfação daquele cidadão. E a partir da PDHG, a canária da bote, né? Mas a bote da salvaguarda do Estado. Salvaguarda do Estado né, reflete o artigo 150 e 151 Constituição Retelminha. Nemos reflete bote da haburas filafal e justiça. Significa bote da fiscalização abstrata, verificação por omissão e inconstitucionalidade hirakne, né, partida da bolo competências PDHG bolo salvaguarda do Estado. Agora, artigo 27 né, folio competência para PDHG significamente a tu for proteção para itania cidadão minha direito a generar itania autoridade política será itania autoridade governante será a autoridade será a violação contra a serania direitos humanos né está colher com a condição né mas que era artigo 16 até 61 Legal, direitos, liberdade fundamentais, escreve no plano que tinha condição. Então,
competência se rebe articula e tem condição de maclore PDHZ hamaknar knar ida importância mak ida agora é assunto ida tu kuliah ba ini maka aprecia inisiativa comissão a apresenta lei da né também considerar PDHZ essa parte de importância e o processo de discussão ba fundamento lei né também aspecto de direitos humanos e a lei da né importante ali importante ali lei da né minha importância você lei também lei da né exercício da importante da cidadania né essa é uma introdução sem moderador formal né a condição garante essa as competências mas pode mesmo importante né parlamento começa a não é cada se lei da né tá halo e tem que envolver mais né também lei o todo e também halo tanto lei é um produto político mas lei o todo e também halo e em aspecto será justiça social direitos não é importante então integrar a função independência relevante do Estado precisa envolvimento a tu telefone minha opinião jurídica a tu velha reintegra a lei a produto legal se você lei ser lei tem a comissão a preparar então é assim. Ok, obrigado. Então kita hakatama bato assunto tópico lo nosso se tania sessão ainda não é. Bele, continua né? Chama né? E dia punya. Kalian continua orang. Ok, ok, kita tama ba nascita lei neto. Agora, substância itu entre latino, sida na bem makatulog mas hawan may preferência de distinto ulog to foto. Também não sei, precisa lei petição. Também lei petição ne tem que né? Simples ida dalam rumah komunidade rona, também só petição. Atau petição se lor banhira be 2006 be ketahuan mana yang asne balik. Ada favor. Sim. Justifica to. Pergunta-ne capaz de também ter nessa. Também sama que moço lei número 2 8 de maio de 2024 né. Esse é adjunto provedor de ano e a Constituição da República artigo 48 né. Né que quando vai direito de cidadão se a defesa para ser direito baía se recente que ser direito ne violado tu mais livre refere para entidade pública se não bem e poder a tu violação direitos para cidadão se mais e também que a violação de direitos humanos não é verticalmente, mas horizontalmente entre cidadão e cidadão se mas nem dá na minha base fundamental né Constituição da República mas bem depois estamos falando como suída né e a Constituição da República artigo 48 né fundava né mas na implementação quando o Parlamento Nacional também e tem a sociedade lá informado com a sair de uma petição então prática vai bem Parlamento Nacional quase lororam simo case simo reclamação até que decisão tribunal lenianos se não encatar Parlamento Nacional dele muda decisão tribunal então o todo mais né o problema aí nesse tribunal decide nesse minha cara Parlamento tem que mudar a decisão ainda Intervém. Então né lori maita não encatar e tem a sociedade né é precisa educação cívica ainda né uma casta deles para onde compreende e ter funcionamento do Estado né toma papel parlamento nessa ida papel governo nessa ida papel tribunal nessa ida papel órgão estadunidense nessa origem adjunto menciona nessa ida nessa PDHZ Procurador-Geral da República né órgão do Estado sem papel nessa ida e cidadão raci cidadania papel a tu exerce seu direito né não sabe
Então, a minha recapitulação, ele precisa lei para regular. O ensino que cidadão ainda tratou nem queixa, nem reclamações, nem petição e tratou bem procedimentos nem hamnusa. Também não posso ler, né, para pelo menos regular de tamba. Quase semana queixas, petições também não vai, mas só o regimento do Parlamento Nacional durante 90 dias, mas o Parlamento ia tempo tu haré quando vai né, mas lá ia da norma zero, onde até te cata se o exame que tu verifica documentos que estão mais né, tu considera no dar petição, tu considera no dar cases de uma dieta, tu considera no dar reclamação ida, lá ia norma zero que tu podia quando vai né. Desculpa. Por exemplo, quando ia queixa uma, né, tem que então 90 dias, mas foi um belo processo cá ou Ia 90 dias quando cases né, a petição de Tama, 90 dias do Parlamento, tu há andamento. Quando o Bahia ultrapassa dia 90 dias, né, também considera que a técnica se caduca ou não, mas depois 90 dias, mas lá tem a luribana. Então, durante a prática de halo, né, mas here consulta de assessor técnico se ele é importante tem que levar debate e plenário para sair resolução Roma, mas depois tu icos resolução ser né bem feito, bem feito, mas depende para competências instituições de direito mesmo de reca ser né outro também mas moço de lei né para hoje pelo menos então define dia petição de saída cases né saída reclamação de saída e a lei né e lei né entrada em vigor dia 1 publica no Jornal da República cidadão cira e obrigação pelo menos tem que acesso a e documentos e Jornal da República para poder ter mecanismo dar na noção how belehedan hetan produção bahau ni direito ou hetan respostas rumah bahau ni direito nebe emang piola ou se entidades de direito né maka ihale procedimentos hanusa hanusa né ihale né ita introduz o que das saída maka cidadão né precisa atuar o bahira hatoninha cases hatoninha petição cari ou buat ser né maka olhe moço dia lei né. Ok, Arjunto, atualmente estão berumah sobre substância né também asawan presidente da comissão não é obrigatoriamente o parlamento tem que também a comissão federal 48 comissão tem 48 né for direito exercício direito petição né ato político mas vou dizer né ato político né bela petição bela proposta bela recomendações contra o órgão soberano contra o órgão soberano lei só lá for exceção em âmbito né for exceção dele vai a processo tribunais né judiciário tribunais quando ia impugnação da reclamação Roma administrativamente contra hierarquias ia por exemplo ia funcionário balo o diretor balo na sala depois ia funcionário reclamação bani ne superioridade seria por exemplo o ministro ele lá contra ao mesmo tempo competências da lei foi para poder fazer a exceção da lei mas bem direito de petição né exercício político e da cidadania atu ninguém hanoi opinião balanço ba decisão ser reve e tem órgão ser halo órgão soberano ser halo órgão estado ser halo autoridade política ser halo qualquer entidade pública e da halo e mais qualquer cidadão lê até terem é estrangeiro mostela state lei ser mostela mas vemos lei for cidadã coletivas nacionais tem coletiva mas foi da petição nação indiana o parlamento não cria nenhum mecanismo para tu começar a apresentar petição
Parlamento Nacional. Na competência do Parlamento nem lei nos for dalam agora importante kata kita iha lei ida nebe fo sentido vai tener cidadão será atu goza kata how se descontente com a decisão presidente do Parlamento niangkari a decisão presidente da República niangkari decisão ministro da membro do governo ida niangkari nia bele apresenta nia questão neba Parlamento elementos cidadão. Essa substância você fundamento valeu. Amanhã direito é ato político, cidadania. Agora itu boleh iha minha posição de agora lei né? Ya dia lah. Iya minha em vigor Orang kita sosialisasi deh. Kerja agora né vai para location atau para PDAJ, para parlamento. Instituição luar nedet ka, orang luar nedet ka, ou beleba sel polícia, beleba nabe, qualquer instituição rumah nabe sila sente dan sila belo dissemination ne ba, ou ka limita ba parlamento det ou ba PDHJ det. Dan rumah ada tu karahul. Lei ne idane parlamento. Parlamento det. Petição ne tem que ir para parlamento. Tem para parlamento. O parlamento não cria ne mecanismo. Que lei for dalam dia que existe no bote da neva, que existe formas mas neva artigo não se lançava. Parlamento não tem que ser uma petição serrento. Parlamento não verifica. Parlamento não se loreva e a comissão se verifica depois cara ida neve considerar essa petição se loreva para plenária. E mesmo valor se era verifica cartas, velemos verifica petição da queixas da reclamação. Sirvele encaminha para órgão Estado se revela a intervenção. Jadi a junta dalam rumah berba psika berba procurador-geral em relação. Mas petição lei dane leva parlamento. Laos para PDHZ. Kerja yang makan dah location. Mecanismo queixa tama parlamento na representação e a município na laia. Tama lei ne foda te kata cidadão sirvele apresenta se repetição ba entidade pública sira e a município. Significa pela autoridade, presidente da autoridade sira, se subuga sira, ou a PDHZ nem cantor e a delegação território sira e município. Depois, se conteúdo se petição do ni, e é obrigatoriamente lei até ter 24 horas nela tem que encaminhar para o parlamento. E a lei não quer cancelar. 24 horas nela. Nela osba, lei nela osba do fofale também PDHZ e a minha estatutura é uma queixa usando o mecanismo raciocínio e mas lei da né for direito para ema queixa ema ida da autoridade ida para o parlamento também é uma boa petição exercício político né ato político cidadania também tem que ir para o parlamento Distintunya lei né tem queixa do nível queixa né tem que atar petição né tem que atar do nível parlamento yang bawah distinto temiona quando lei ne tama a partir da tama tem que durante 90 dias ne larang sim e da hoje 90 dias né hakuria konaba experiência sira antes de lei né existência lei né antes de lei né maka te kulia konaba também mo konha bem kata antes de lei né mos e tinha cidadão sira, lalu ela queixa, lalu ela nemba produtor dos seres humanos, tanto não temos mais parlamento, lei né, é nessa musutan é tu regulamenta procedimento sira, a tu regula o exame cidadão sira bele, a to sernia queixa né, tu ir dalam, tu ir lei né regula, ou naturalmente PDHZ ni estatuto sernia né antes de lei né íamos circunseguir ona simo queixas barat simo reclamações barat ato gestirnia recomendações anualmente mai parlamento recomendações barat serne lei né como ita tahu naran exercício do direito de petição tamanema dalam foco liu ba petição Ebe ia larang ita kuliamos com a definição, com a queixas, com a reclamação. Nessa queixas e reclamações né depende lei ne fodalan, também lei ne mas até te kata
lei nem instituição ida que bele bando cidadão ida tu hal queixa hal reclamação a surunia individualmente ou institucionalmente. Então, direito ida constituição não for cidadão a tu reclama nem direito vai dane. Nem depende liberdade e de foba tu lei foba é mais da sente nem direito violado, né? Se nia tu hal reclamação rum hasuru ni dirigente, se nia sente confortável ni de que lei ne protege ela nia, ni hal reclamação direta. Se nia sente lá confortável, ni bele hato dio si mecanismo sério, bele dio si provedor dos direitos humanos, tu é natureza nia, bele mos queixa né, tamo mai parlamento, por cima do parlamento se bele verifica o de recata natureza e tamo mai né petição ka ou queixas. Se queixas, ni andamento ne atada nusa, se reclamação, ni andamento ne nusa, se petição kali, ni andamento ne atada nusa, né? Ni procedimento sério, mas cara lei né? Tama sama kita musuh ne tamba, hanya soalnya udihan sociedade durante ne tu hanoi kata, quando a tu halo reclamação da hasuru ni dirigente e tam dirigente ne halo abuso de poder kare, cidadão ne hanoi kata niela bele halo reclamação hasuru ini dirigente. Tamanema ka sila buka atu tem que ligo si parlamento ou ligo si PDHC. Tamanema kita hamos lei da nem para o dibulo atenção ba entidades terceiras que entidade pública sira kata bahira rola decisão ruma tem que ter tudo de hare kata cidadão né e direito atu halo reclamação quando impugna ita botnya de decisão sira quando bahira decisão né viola cidadão né ini direito. Então entidade da né bahira cidadão né halo reclamação halo queixa surunia niel lai hata nona poder selu atau diangkat lasimu queixa né ou lasimu de reclamação né ni obrigação atu halo andamento tuir lei né haruka ba reclamação ka ba queixa né cidadão né atau quando a me discutir ali sim processo a auto tama vai aí recentemente membro será ini amen se me support ini antama no loro ne ma se me sera no loro ne kan abai ta kon hare se debate se cada segunda cada presente vamos referência ne SMS referência ne jornal referência Facebook você mas ema ia pode ita lição ita hare ne ema fo ita ne confiança ba ita ne órgão ita tu resolve ninguém não. Então, lei da nemos atu facilita né. Mesmo e a lei nemos ninguém funções né e até estatuto PDHC por exemplo reclamação contra a integração queixas lamentações por violação da ilegalidade romana da mahalo PDHC ninguém competência não tira mas o parlamento também o órgão soberano de nível fiscaliza tem lei sira de implementação da lei sira então lei da ne fodala no parlamento atu halu serviço idata atu belisimo petição nessa ato político reclamação nessa ato direitos impugnação ida e queixas mesmo a presidente explica o parlamento mantém criando mecanismo lemos for baseado criando mecanismo ida nevema ucida loriva plenária categoria nessa petição ida nevema que será BLRD encaminha cá for recomendações para ministério relevantes que entidades relevantes tama reclamação o ida nevema cá precisa tu resolver encaminha para PDHC a ministério público qualquer entidade para queixas neve será apresenta direto ao parlamento a tu resolver e ini mecanismo se resolve né parlamento se entende algo ali mau ya ni mana dia ni aumenta mas mesmo processo ia ele não lá não sabe disse te explica todo então processo ele debate e tinha corpo né e lá não sabe se chama que envolve processo na ba por aí tá correto mais ou menos ou em dia agora e é obrigatório mas processo né nessa participativo cara e a momento aku debate
Sim, anes onham bihan leida né, leida mais nesse cumpre artigo 48 da Constituição da República, que é quando vai em direitos humanos, a proteção dos direitos cidadãos sernian. Também e o projeto de lei né, a mim tem a tu identifica grupo IDNB, mas a tu sai algo para consulta também né, direito em geral. Então a mim identifica provedor dos direitos humanos, uma número entidade IDNB, bele a mim roma e audiências, a nesse modo envolve ativamente e debate especialidade. A nesse onde adjunto nos até então, também tempo no adjunto nos participa o ami muito durante a semana toda, onde finaliza lei de que o artigo lá to 30 e tal artigos, mas a mim debate semana toda unilara, debate ida participativo de teles e o provedor dos direitos humanos. Para ser técnico, se não é mais se né considera para ver melhora projetos né. E a opção balu nebe hanoi ka tene nessa opção mas dala ruma sernia propostas seria lá nessa modo propostas nebe hanoi atu atribuída competência balu ga PDHZ mas a minha hanoi ka tekla PDHZ nem competências por natureza da Constituição e hanoi que ela precisa atribuída nos lei né seria belehalo mas em termos de coordenação de serviço né né sempre na fatin às vezes e a prática, mas que relevante mas amigo colher nesse né e a prática, por exemplo, petição Roma, que se Roma também é parlamento, a gente precisa ver confirma vai PDHZ que se Roma que petição Roma nesse né também tem PDHZ, se tamo né PDHZ e daí assim andamento né PDHZ nem para toda conclusão saída, mas depois a conclusão né pelo continua mais parlamento para ver saiba resolução Roma política pública coisa se lá ia então anunciar e daí em termos de discussão né via TTs nesse hoje serviço de né mesmo fora de competências tolo né bem mecanismo em a Constituição for né mas serviço né antes de lei né moço serviço né lorong kalang tamah lei também kami moço lei né para regularizar itu honi hanoi kata em vez de ematu halo reclamação hasuru diretor, por exemplo, diretor recursos humanos minha decisão em vez de nelor mais para o parlamento mas minha dia que compreende que halo reclamação hasuru minha para diretor geral, por exemplo para diretor geral, para ministério né para depois bele het analyze do que nelor mais parlamento belor tempo nem na área mais nem rei então, ia dalan, porque lei nem nos atetiqueiras, kata, quando reclamação de tama para entidade, né, é entidade, né, e a obrigação a tu halo andamento, baqueisa não para reclamação, né, então, o sistema, né, para regularizar isso, né, do que nem halo case ida para diretor recursos humanos, para decisão ida que nem beles violam direito lá o clio ela tem que mais do parlamento, mas nem dalan tem que reclamo para diretor geral, kata diretor recursos humanos, halo violação de direito. A lei também fortifica o Estado. Durante né, por exemplo, é uma guerra tem a caso vara, o presidente da caso o professores nem será mais na parlamento, mas há uma haruka PDHZ, haruka parlamento, haruka presidente, haruka primeiro-ministro. Nesse caso, a saúde em caso, qualquer caso, tem parlamento sempre sim pedido de petição. Mas, normalmente, as pessoas explicam, pode ter lá ela. Então, se dá o crédito de mecanismo dele. Mas a lei fortifica serviços PDHZ. Durante a PDHZ, minhas competências, há investigações, simultâneas, há minha sanções, dá lá uma. E te recomenda os resultados se leva a ministérios relevantes. Dá uma recomenda ao parlamento, mas bem, decisão política vamos lá a favor das recomendações de Vita Fogo. Então, por petição, por lei petição, agora lá só não PDHZ mesmo. Agora ia para a força de órgãos soberanos, isso não é, falamos canal de né, a tu for hanoi, a for recomendação, se não explica.
se ia reclamação administrativa contra a autoridade iraquiana, a me recomenda, por exemplo, o parlamento tem que nos recomendar se a halo verificação no caso, favor ira responde em maneira caso. Então, dizia, ministro ia obrigatoriamente, amanhã o parlamento não usa tem halo. Para poder fazer também minha órgão independente ainda, esse parlamento órgão soberano ainda, força a proteção de direitos de boa que tal. Jadi lei da fortifica tantos serviços e tem compromisso Estado minha, ba proteção de direitos humanos, não promove a democracia, algumas democracia também. A gente vai continuar ali da cara só pergunta de oi, ansam distrito tem uma kata ya queixa rumah. Quando é uma ciência nessa lá contente com decisão rumah o sini superior que nia serviço fatens, por exemplo. Então minha cara pronto, todo é tribunal halo decisão da que lá favorece banyak. Então nós vamos distrito tem uma kata se continua na fatem exige kata parlamento tem que halo intervenção para trocar muda a decisão, né? Mais ou menos em perspectiva. Sim. É mas sempre sente quando ele lava queixa tu sabe, também sente viola na direito. Depende da oficina vai processo nem nada, né? Se órgão soberano há e a separação de poderes. Separação de poderes. Vai ter condição de força. Mas nem está lá belé quando decisão órgão soberano ganha órgão soberano sempre lá belé interfere. E daí tem a condição da organização, né? Apalagi tribunal. Agora, hierarquia, buat tidak recurso hierarquia, né? Nem processo administrativo. Processo administrativo, por exemplo, a nação explicar. Se minha lá satisfação decisão de da ninha, nem direito a atuar o recurso administrativo para nem hierarquia superior, nem mais ministro, a secretário de Estado da mas lei da né até te deixam quando nem halona processo né, parlamento se lá intervém, baseado na petição. Mas que lei da né que tem autoridade hierarquia máximo lá coi preocupa lá coi, nem bela queixa usa falha direito de exercer petição para o parlamento. Anessa né. Jadi mecanismo né, anessa né, então precisa explicar para ela recurso administrativo né, internal né, processo administrativo. Quando vai justiça, para tribunal né, processo judicial. Nem está lá velamente decisão sair do tribunal decide né, HB macam nem está lá velamente. Nia orenda tu mais né obrigação, kita outro tem que anular. Então nem é diferente entre recurso administrativo ou o processo de tribunal de anessa nós pede fazer quando é uma queixa valia, nem halo investigações que verificações para caso se minha ia tendência crime, lei até pede fazer tem que encaminhar para o Ministério Público, através da investigação. Se a tendência corrupção, pede fazer bem russo para o Ministério Público a continuar a investigação ou bem russo para a Comissão Anticorrupção a continuar. Também pede fazer lá a competência a atuar investigação do crime, corrupção, mas bem nem a competência a atuar investigação da ato administrativa. Se essa ouvem dizer viola em maruma, não é bem, pede fazer bem. Agora, estamos sama lei, nemos cobre você, estamos fortifica e tem condição, né? E nesse sentido, pode sentido de Estado mesmo que né? Cada povo sai, pode ter objeto, sujeito para lei, decisão política será. Então, a lei exerce a petição, né? Parte dos direitos fundamentais da cidadania. Nebe parlamento halo atu loke oramatan lene atu obriga parlamento tem que loke oramatan cidadão mas bem tem que atu ni queixa assim. Nebe lá osso na uma bota tem que vai a ser o presidente é uma babai andamos pela barra sorgira então lene obriga se tem que loke cidadão oramatan. Distintamente então. Sim, autonomia também de tuan isso por exemplo lene
fudalan para hal que por exemplo langsung yang dihan se hal que se asura nesse departamento mas que se né hal dirige ba diretor geral depois hal hen diretor geral quando lá hal andamento bahang ne que se lá for respostas hal bele halo que se ba fare superior hierarquia da nebe mas lá o assessor de torna chefe do departamento né assessor mos dizer né também em cumprimento da lei hal que assessor senero bato e ministro mos lá for respostas ao bele hal fal que né assessor chefe de departamento diz ministro da lei mas também parlamento bele ida né também lei né até te kata la bele quando que isso né também tem que for andamento tem que for respostas. Agora, ida homem processo judicial, também não é ida né processo sirva recursos administrativos nian finalidade ikus liu né ba mudanças de kebijakan eman nian ba nini processo administrativo. Né bele ia por exemplo ema ruma lori to vai tribunal decisão né lá a favor bania mas nela significa que ema ida viola halo comete violação de direitos humanos nela bele com sanção disciplinar negala kata o parte selo tribunal harei da neba los né nia a favor mas o parte hierarquia administrativa nian harei o aspecto da né dia kata lá né nia comete doni violação de direitos humanos ida vai ema ida né no der liderança tem que rolar e a hierarquia né bele halo processo ruma hadia mecanismo administrativo ia nessa eu explicando todo parlamento ele competência para fazer voto todo parlamento nele reforma mas vai presidente mas depois o parlamento abandona não pode fazer intervém ba parlamento no processo administrativo mas lá os levando a tu interfere e ser plenária e o processo era essa hoje pode fazer pela intervir mas atu contextualiza de dia sasan também tu pode tirar exemplo hoje kan diretoria da hall ini staff itu funcionário sempre da usi recurso hierarquia processo administrativo kerja ba sociedade ba comunidade vai bem povo ba na kata fali se povo vai bem depende e daí dá na mai parlamento nacional mas devemos por exemplo se há petição ainda petição vai petição né baseada petição né liga para política pública quando não vai direito coletivo por exemplo itu bela foto exemplo ida kata estado halo lei ida bela lei ida famoso o que halo política ida ba desenvolvimento rumano mas belo desenvolvimento ida né viola comunidade toma aqui na linha direito por exemplo então comunidade ida né bele exerce seu direito halo petição bele haruka diretamente ba instituição ida né e a ligação ida né kata ami exige a tu muda política ida né também política né viola o direito se ida né ba ou se revela normal parlamento depois parlamento verifica ou de haré dia kata cuidos duni buat ida né viola duni cidadão cidadania direito mas belo ribato ia debate ia plenário que se consegue a sair resolução Roma é resolução né inválida decisão política então a resolução do parlamento é lei tem que cumprir então quando toa a resolução né vai inválida política de não bem mas Ini hanya sampai cidadão ida na satisfação aktu tadi yang presidente subsistesa apa pun autoridade administrativa ini adalah hal mereka usa direito da reclamação impugnação aktu kata adalah hal
reclamação administrativa para presidente da autoridade. Mas se ele lá halo lá né presidente da autoridade ignora na frente, ele vai parlamento. Também ele né for dalam botou no meu petição, né ato político, reclamação, né impugnação atos, e depois que esses né também kita forçar ilegalidade como né mahalo. Né bele no parlamento indireta, bele liusi processo hierarquia administrativa. Mas quando vai ao parlamento tem competências, tu lei for a tu verificar. Jadi dois se a regimento se vai, né? Mas bem pele vale PDHZ dia ni dane ou la precisão do parlamento PDHZ mas resolve dele. Mas quando estamos tona ya ato petição, ba político na, ba assunto decisão político luma, né tem que ir parlamento. Então, né, lei garante dane tamanemo kaudihan inisiativa dane reforça a e também compromisso do Estado para a proteção dos direitos humanos e a democracia e temerai. Mesmo a número de implementação sempre é lacuna. A suru ini. Argento kuliah apa? Lembra com ele? Substância dolosa ele né, mas também define quando a case a reclamação se lei né for alternativa a tu facilita. Mas bem, lá significa que até que se a verdade no parlamento, reclamação lá no parlamento, tama. Mas bem, a tu simplificaria que até do que ia, por exemplo, ia a união tudo neva, a tu have que se a chefe suku, ou professor ida tu have que se a venia de diretor da escola né, e tem que mais to ia parlamento. Então, ita do que lei né kata o peli hedala ham que se a diretor educação ni henavane e diretor ni obrigação tem que resolver um problema né. Okay. Então né, mas bem lá tá cada katanya ele mais do ia parlamento né. Agora, ida se lutar quando nara numa petição né cara lá quando tem que mais parlamento lá ia tá fazendo selo nem vai falar né ia tem que mais parlamento também quando nara uma petição e o resultado né tem que lutar para plenária para resolução plenária. Petição, né, tem que mais ir parlamento. Essa reclamação da queixa. Nem mecanismo alternativa né. Pede mais parlamento, mas parlamento maior sida hari itu né queixa sida queixa surse. Então parlamento hari bele bolo entidade ida be simo queixa surunia né mais para verifica o uso tam sama saya nessa né justifica sida ida né bele bolo sida pamoto para depois bukan usap ou recomenda hadiah sireninia que desap. Okay, kita Como está colhendo a petição de ato político, reclamação, impugnação atos, queixas né também tare e a mahal viola ilegalidade. Então, todo o parlamento acomodado, facilita a nossa quando não tomar voto, mas é obrigatoriamente maka parlamento tem que petição, também ato político. Bebe, auto fortalece a experiência de kata ia parlamento nacional. Durante né queixas ou petição ser tama né acceda maioria mas né problema rai ou problema decisão tribunal. Então tama sama com ideia né importante kata se mesmo tribunal nem decisão né é uma labele né decisão vinculativa final. Mas bem, tang sama tem tamanho parlamento considera o de hare kata se ida hare kata ia petição se da tamane sempre questiona marca decisão tribunal então itu bela não kata oh outro manhã na bakar que precisa de saída então né maka mosuba política de legislação sida né bem bele e relação vai tribunal moscar e com ser né tu hadia ninia parte saída mas kita precisa hadia e tribunais sida para bele servir de equilíbrio ainda né lá os dihan mais para parlamento a interfere decisão tribunal mas da ruma cari e te precisa hadia buat ruma em termos de legislação ka saída ka
funcionamento Efeito, né? efeitos na Qualidade política. pública, sim, kebijakan publik. Atau kuliah sabe mais mas lei né em vigor. Entrada em vigor. Entrada em vigor durante tinan ida tio. Né bem, a perspectiva boa governação linha né, ajuda toc. Mais ou menos, seda mak dia kliu ba oi. Tá bom, ele ajuda tem bebê agora. Ita agora ita salah lah, tambah lesa ita la sensibilizar. Ini parte da usi, ne be assunto sini, vice-ministro assunto parlamentarisnya Canari dan Mus. Mas mesmo tempo tem que ser visto ao parlamento. Comissão relevante, comissão lá. Primeiro, ita tem que sensibilizar o que tem líder comunitário, né? Se suceder tem que atender. Se suceder tem um território tem que atender. Segundo, autoridades, universitários será. Também a maioria estudantes será não gostam de petição, gostam de levar. ONG, sociedade civil. Algo todo é importante. E depois, parece importante, mas líder será, autoridades políticos será, órgão governante será. Será ser jurídico será berharga, mas ser sucos, líder autoridades é importante. Também dalam rumah kan kita kon acompanha debates parlamentares, né? Dalam rumah SMS ni masih, suku ya festival neva, deputado será quando ele sai no, how foi em cima SMS ini, sasan será. Agora, dia ni tambah kita usale ni boleh facilitar. Então, obrigatoriamente, Parlamento Nacional, o Ministério do Governo, lihat serviço botida, ini ainda não losne sensibilização balene lá. How naik rasi, mas depois desse convite, a Usuba Jurista será. Ele nem já de ter na cidade, mas convite nem estava debate tão falando. Afinal, ele já de ter. Então, que lá precisa debate. Agora sensibiliza de todo. Sensibiliza, amemos a parte de sensibilização, a tu for explicação relevância levar o ensaio uma queixa para PDHZ, o ensaio uma queixa para o Parlamento. Não precisa, então, Parlamento Nacional, governo leu-se gabinete vice-ministro União, assunto parlamentares, o PDHZ. Tem que sensibilizar ele. Também exercício ida exclusivamente cidadão União. Existe político direito ida, não é? Então tem que fazer né, cidadão que ita ia lei da né, ia tina ainda né, ita lei da né, né? Quando ita lá fiaro né, ita né maruma, que ita lá sente satisfação decisão política ruma, que ita lá sente desenvolvimento ita né lá responde para ter necessidade e nível halo petições, galamentações ruma do Parlamento Nacional, pelo menos Parlamento do focação. Já, então, ne partida buat tidak be prinsip governação dia ne responsividade ne hatam ba cidadão ne necessidade ne prinsip governação dia kita segundo prinsip governação dia kita maka promove justiça a força legislação será ne governação dia processo político será dan sana ne reflete prinsip governação dia será dan sana então sensibilização é importante. Depois, cari bela moço sobre o Parlamento desenvolve um mecanismo para o Parlamento né e dala. Também nós falamos atau estabelece técnica, website ya. Itu ada distinto. Jadi ikut liu antes e depois kita buat sira for mensagem ikut. Tu artigo 31 salah satu si lei né até tem kata Parlamento e a obrigação a desenvolver sistema eletrônico. E a 90 dias de lá, mais ou menos, ou em livro não vai, estilo conta a história toda, mas não nem bele atualiza tal, mais ou menos, nem processo. Sim, obrigado. Também artigo 20, colhia com a registro informático. Registro informático, né? A minha não encanta, e debate, né? Não encanta. Ohin assunto PDHZ nos vê agora dá alguns detalhes e tem mundo digitalização e temos lá experiência que temos todo acesso a digital né mas de alternativa de uma forma de nós vai kita apresenta uma guia negativa
Emabel apresenta cases de você, plataforma informática, digital, sim, online. Nebe, e na Bamacan, Parlamento Nacional, a única que fornece a plataforma ainda, onde está a tubele tocases da petição, sim. Los Duni, e Idane, que foi tempo 90 dias para o Parlamento dele halu Idane, se te deixam tempo 90 dias, foi um turno de depois te deixam maio, depois junho, julho, agosto de 2024 los outono. Mas circunstâncias celo barro e tinha recursos na DI, então boa Idane nessa atraso itu ohen bolumos técnicos se hare kata plataforma em termos técnicos né pronto agora falta de também se uma corsida utiliza plataforma ainda né tem técnicos se ir comissão especializada sobre também lá tem cases né mas é sobre comissão em si né então técnico é comissão especializada sobre tem que familiariza com a plataforma ainda, né? O ensaio utiliza. E não é se ela feedback se associa o de hare com a será que a plataforma deve ser né? Adequado ou não critérios pode ser nebe lei né exige que lei né de hankala. Se não rotona, maka familiar rotona, não é kata dele logo vai público. Mas be atu até ter hankata cases que a petição ser né lá tem que ir plataforma ainda nem nos dá ainda mas processo né lei né entrar em vigor e lá ok Argento amigos itu buat minha telefone ikut li antes kita taka e depois maka para distinto telefone murah ikut li usi tanya sesama né depois kita mata tanya conversa. Primeiro, agradeço a iniciativa. Sim. Só isso a colher. Primeiro iniciativa a Comissão Anemia, apresenta a proposta da lei. Enfim, mesmo a lei se ela não mas pode ter implementa até tem política quando a lei é revisão da lei. Segundo, e a lei se lei obrigatoriamente o Parlamento nos tem que continuar kebetulan Presidente Comissão Ágil, o futuro harus disertai obrigatoriamente. Masalah kita viola botilha promissão, kita bersekian linha yang setelah hal, kita continuar. Spesifik badannya hanya hanain ba gabinete assunto parlamentares nenia. Além de sensibilizar né, mas ao mesmo tempo nós temos que apoio técnico no parlamento a estabelecer o mecanismo. Também quando está tumba sociedade alerta ou universitário, será que tem que apresentamos mecanismo queixa será, bela direita, bela online, bela hackear carta, SEMA, bela direito a tuhalo queixa SEMA, cidadão né pessoal delegado coletiva de misalnya, lei fora não. Então coordenação entre gabinete vice-ministro e o parlamento nema prioridade liu antes kita tumba apresentar lei para a sociedade o povo se lá estava introduz que lei né depois mecanismo da fornece oxida ita sai da makita colher ba o povo e a sociedade ne sai bumerang kali ba ita dalam rumah ini mai apresenta lei ba ini mekanisme lain na pensão online mas lá ou assim hawa non coordenação entre gabinete vice-ministro União assunto parlamentar ou parlamento né prioridade mas vai ir takar kuliah quando vai implementação lei né terceiro agradeço também essa mulher lei de exercício de petição né direitos fundamentais né compromisso Estado a tu garante que cidadão de direito né partilha do construção do Estado, na construção da nação, ao mesmo tempo agora se tem a democracia. Agora tem lacunas bom tema que tem vontade política, né tem
lacunas da voto e a dinâmica política durante a ocuna de a data. A maioria da atuação nessa ainda nem sai lacuna, vontade política nessa lacuna, mas bem, nela vele sai hambatan dinâmica política rusiclau, debate político rusiclau, divergência política rusiclau, mas que não é mecanismo serve garante e cidadão de direito nem tem que continuar exercer. Então, bahau né a bela sai lacuna, mas bem quando lei ia nem compromisso. Quando compromisso a lacuna né compromisso não é importante ninguém. Tama lacuna o tempo de se resolver. Mas quando lá é compromisso sama sekali nem problema buat barai né. Lah, nem macam telefónicos, né? Espera velantan levar lebih importante. Para fazer serviço para kita, por favor, distinto. Obrigado. Eu sou um Yabihan, que esforço de Parlamento Halo. Agora, quando vai disseminação, claro que o governo, o Parlamento e o papel de tem que haver, e o governo, pela tua dissemina, né? O Parlamento produz o Parlamento você buka tu coopera depois serviço a moto buka tu dissemina, mas o papel importante tu dissemina aí o governo, mas de nós nessa muito e tinha participação é uma tudo importante e viu a lei né a mimos uso tu PDHZ ou natureza serviço para promover direitos humanos ou pode ser outro bem tudo natural disseminação ba sociedade civil sirene e viu o sirene natureza serviço busca proteger é maneira direito cidadão sirene direito não é sirene rola papel da dissemina leis né ba cidadão todo deve compreender para e momento se não cidadão se precisa de uma proteção para ser de direito se e mecanismo se conhece quadro legal e procedimentos necessários para depois dele atuar a minha reclamações queixas ou pode ser negócio para bem agora ser negócio não é compromisso estado toma mesmo de colher estado colher o componente o todo bem a não ainda é importante vai ter o todo livre cidadão mas bem obrigação, o governo, o parlamento, né, claro, tem que dar disseminação. Obrigado. Ele representa, tem uma deputada Sira Kulian, a me representa por agora ele não é mais minha realização já me representa Sira. Ok. Obrigado, Teves, agradeço Teves para distinto deputado o adjunto provedor dos direitos humanos minha presença em Lorong nessa conclusão que quando neve kita rekata inisiativa ba lei né acontece em vigor tiona importante tertebes ba cidadão ida atu ia consciência kata sira ia direito atu hato petição ba parlamento wa hira sira sindicato ou que sira retam realidade kata sira minha direito retam violação ou se qualquer entidade sira selo tem incluímos ba comunidade sira bo povo sira na bela carreira nessa política pública rumah si governo ninha sintia nessa né viola sira minha direito sira mas bela o liberdade toma bela hato petição ba parlamento tambah garanti ia nessa início kata né garanti ia artigo 48 Constituição da República Niña. Vice-ministro dos Assuntos Parlamentares Niña, Liliu Amin Gabinete, agradece a junto Niña anu importante ter kata lei né, apesar que em vigor tem que continuar a halo disseminação e se considera essa trabalho de casa e de bapak. Agora em to heneret itania conversa ba em lorong how lori equipa serviço toma si podcast assuntos parlamentares Niña. Agradece ao Wayne Baito todo o tempo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Sara.